Meu nome é Mara, eu tenho 43 anos, eu sou comerciante e moro na cidade da Praia Grande. Eu nasci em um berço evangélico e os princípios da palavra de Deus eu sempre conheci. Mas assim, eu conhecia, mas não praticava. Eu ia ali para cumprir tabela, né? Como uma religiosa. Eu ia na igreja aos domingos, na quarta-feira à noite, não via a hora da reunião terminar. Eu falava palavrão, de 10 palavras, 10 era palavrão. E eu tinha 2, 3 namorados ao mesmo tempo, uma vida de prostituição, hipócrita, mentirosa, né? Era só uma aparência, era uma máscara. E na igreja eu conheci uma pessoa. Então, como eu vivia todos esses problemas, eu tinha essa vida toda destruída, eu pensei, ele é a chance de me tirar desse buraco, né? Logo que eu casei, logo nasceu o primeiro filho. E depois eu tive mais 2. Passaram-se uns 3 meses, ele já começou a se isolar. E eu percebia que ele ficava muito tempo vendo filmes na televisão e trancado no quarto na internet. E eu não fazia ideia dos sites que ele acessava, porque todas as vezes que eu perguntava, ele falava que ele estava trabalhando e que as crianças incomodavam o trabalho dele. E aí nessa época eu conheci uma senhora mais experiente e ela falou assim, Mara, observa, porque tem homens que eles têm vício de pornografia na internet e eles vivem uma vida virtual com outras mulheres. Aí eu falei, então é isso, porque eu não tenho vida íntima com ele. A gente não tem relacionamento nenhum, são 2 estranhos dentro de casa. Então é pornografia, sempre desconfiei. E eu lembro que nesse dia ele levantou cedo, eu arrumei as crianças para ir para a escola. Aí quando eu cheguei na sala da minha casa, tinha uns 12 policiais, Polícia Federal, com aquele colete de fuzil. Tinha esses hackers, né, que eles já tinham acessado todo o computador dele, já sabia tudo que tinha lá. E aí ele perguntou para mim, a senhora nunca desconfiou? Aí eu falei, doutor, nós não temos vida de marido e mulher. Eu vivo com ele na mesma casa, mas eu cuido das crianças e ele passa muito tempo no computador. Então eu desconfio sim que seja pornografia com mulheres, né? Aí ele falou, é pornografia, mas não é com mulher, é com criança. Ele, numa situação, tinha aquelas câmeras webcam, e ele foi e se masturbou na frente da câmera. E a criança viu e chamou o pai. Então o pai, na hora, gravou e levou para a delegacia da cidade. Aí eu lembro que ele ainda falou assim, eu não vou mostrar as imagens para a senhora porque é muito constrangedor. Eu sei que naquela hora, assim, eu sabia que tinha chão embaixo de mim, mas eu não sentia o chão. Eu não sentia o meu corpo. Então, assim, o computador estava com tudo, todo esse material de pornografia, de pedofilia. Passaram 4 dias. No domingo, a minha casa parecia, eu com 3 crianças dentro de casa, parecia que o inferno abriu as portas assim, e entrou o inferno lá dentro. Eu queria sair correndo dali. E eu lembro que chegou domingo, ele tinha me contado tudo, e eu ia fazendo as coisas, ele ficava olhando para a direção de uma escada que eu tinha lá nos fundos, uma escada que vai para o telhado. E eu falei para ele assim, que eu ia na igreja, que eu precisava ir na igreja. Quando eu voltei, quem me trouxe foi a irmã do pastor. E quando eu entrei, a porta estava tudo aberto, a casa toda acesa, e tinha cartas
pela sala toda. Aí quando eu vi as cartas que eu li, aí eu já entrei. Aí quando eu entrei, ele nessa escada que ele ficou o tempo todo olhando, ele se enforcou ali. Então quando eu entrei com as crianças, ele já estava morto. E eu lembro que nessa hora, o meu desespero era fazer ele voltar, porque eu sabia que ele não tinha salvação. Teve um detalhe, 4 horas antes dele morrer, dele se suicidar, foi um pouquinho antes de eu ir para a igreja. E ele falou assim para mim, não era ele. Hoje eu sei que não era ele, a voz dele mudou e o semblante. E ele falou assim, você vai criar os meus filhos em qualquer igreja, menos na Universal. E eu não entendi, porque a gente não era da Universal, não tinha por que ele me falar aquilo. Só que aquilo foi assim, foi um tiro no pé, porque não era ele falando comigo. E porque que aquilo que estava ali não quer que eu vá para esse lugar. E a minha vizinha, ela me chamava para ir e eu admirava a força que ela tinha. Ela me falava da Fogueira Santa. E quando o meu esposo morreu, ele tinha deixado um seguro. Então eu tinha uma parte desse seguro, era a única coisa que eu tinha, que eu pensava assim, nisso eu não posso mexer. Isso aí, se meu filho ficar doente, era como, aquilo ali era a minha dependência, era a minha segurança. Na hora uma voz falou assim, eu quero aquele valor do seguro. E eu nunca tinha ido na Universal. Eu achava que Fogueira Santa, eles faziam uma fogueira em cima do altar e queimavam as coisas lá. Eu achava que isso que era Fogueira Santa. Eu cheguei na Universal, eu lembro, foi numa terça-feira. Aí quando eu cheguei na igreja, o pastor não entendeu nada. Eu contei a minha história para ele e uma coisa que eu percebi, que me chamou a atenção, todas as outras igrejas que eu contei a minha história, o pastor chorava junto comigo. E esse aí, ele nem sentou. Ele ouviu minha história em pé e me passou a fé. Aí ele falou assim, a senhora quer voltar à noite e vai entender o que é a Fogueira Santa. Aí eu falei, não, eu quero agora, eu já vim decidida. Aí eu lembro que eu assinei o cheque, entreguei, eu falei, eu só quero um envelope. Aí eu subi o altar, ele fez a oração e quando eu desci do altar, olha, eu estava viúva, com 3 filhos, eu não tinha nada, mas eu já não era a mesma pessoa, eu já desci com força para lutar. Eu tinha conhecido uma senhora que eu sabia que ela tinha o Espírito Santo e eu queria aquilo que ela tinha. E eu lembro que eu abri um jejum com uma amiga e aí eu estava orando dentro do quarto, estava ajoelhada orando. E aí ali eu sei que o Espírito de Deus entrou dentro de mim. E mesmo eu tendo feito tudo que eu fiz, ele me aceitou do jeito que eu era. E aí depois desse dia, nunca mais eu tive medo, nunca mais. Eu sabia que acontecesse o que podia vir, o que fosse, eu ia enfrentar tudo. E Deus era comigo. Então, quando a gente ouve que é o nosso maior tesouro, é o nosso maior tesouro. Eu posso perder tudo, menos o Espírito Santo. Hoje eu tenho uma família abençoada. E o meu próprio filho falava assim, mãe, ninguém vai te querer, porque você já está ficando velha, com 3 filhos, quem vai querer você? Então assim, mas eu não colocava aquilo dentro de mim. Eu buscava Deus e eu pensava assim, em algum lugar tem alguém que Deus também quer abençoar
e um dia a gente vai se encontrar. E no altar eu encontrei a resposta. Tenho um relacionamento com meu esposo, a gente não tem nada escondido, não existe senha mais para nada, né? Tudo é às claras. O altar fez muito mais, não se compara. E o que Deus pedir eu vou entregar, porque só no altar eu ia poder encontrar e ter tudo que eu tenho hoje. Ninguém poderia fazer para mim o que o altar fez.